Olá! Bora começar nossa análise de hoje com uma daquelas perguntas que, se a gente parar para pensar, define o nosso mundo. Ela explica por que existe um contraste tão gigante entre as maiores metrópoles e os lugares mais remotos. É isso aí. É isso aí. Por que alguns países parecem ter achado a receita do bolo da prosperidade, sabe? Enquanto outros parece que ficam patinando, sempre com dificuldade. E olha, a resposta não é sorte e muito menos azar. Tem a ver, na verdade, com as regras do jogo que cada sociedade criou para si mesma. É só olhar em volta. De um lado, você vê o brilho da inovação, cidades que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Do outro, a realidade dura da estagnação, um lugar onde o potencial das pessoas acaba sendo sufocado. Entender esse abismo, essa é a nossa missão aqui hoje. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente começar a desemaranhar esse nó todo, existe uma teoria bem poderosa, que funciona quase como uma chave mestra. Ela diz que a resposta não está no clima, nem na geografia, mas sim numa coisa que todo mundo conhece bem: as regras. A ideia principal vem de economistas como o Daron Acemoglu. O que ele defende é que o que de fato define o destino de uma nação são as suas instituições. Pensa nelas como se fossem o sistema operacional de um país, sabe? São as leis, as normas e os sistemas que ditam como a economia e a política vão funcionar no dia a dia. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. O Acemoglu divide essas regras em dois tipos. De um lado, a gente tem as inclusivas, que são aquelas que distribuem o poder, protegem a propriedade privada e, o mais importante, incentivam todo mundo a participar e a inovar. Do outro lado estão as extrativas, que são desenhadas para que uma pequena elite consiga extrair a riqueza do resto da população. É basicamente a diferença entre um jogo justo e um jogo de cartas marcadas. E essa lógica, cara, ela se aplica no mundo todo. As regras do jogo, que foram criadas ao longo de séculos de história, acabaram definindo quem prospera e quem fica para trás. Elas são tipo uma força invisível que molda esse mapa global da riqueza e da pobreza que a gente vê hoje. Certo, essa teoria faz todo sentido, mas fica a pergunta, de onde vêm essas regras? E mais importante para a gente, por que o Brasil desenvolveu as instituições que tem hoje? Para responder isso, a gente precisa voltar lá atrás, na nossa certidão de nascimento como nação. O historiador Caio Prado Júnior foi direto ao ponto. Ele argumentou que o Brasil não foi descoberto no sentido de criar uma sociedade nova aqui. Não. O Brasil foi montado como se fosse uma grande empresa comercial. O sentido da nossa colonização era externo, ou seja, o foco era só extrair recursos para mandar para a metrópole. Essa citação é muito poderosa, né? Porque ela resume tudo. O nosso sistema operacional inicial, as nossas primeiras regras do jogo, já veio programado para extração. Uma instituição extrativa desde o primeiro dia, por design. Aí chega outro gigante do pensamento brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda, e coloca mais uma camada cultural nessa análise. Ele traz o conceito do homem cordial. Mas atenção aqui, cordial não quer dizer educado, tá? Vem do latim cordis, que significa coração. A ideia é que o brasileiro age mais pela emoção, pelas relações pessoais, pelo afeto. É aquela lógica do pros amigos tudo, pros inimigos a lei. E isso, claro, cria um desafio enorme para construir instituições impessoais e justas que são a base das regras inclusivas. O Sérgio Buarque de Holanda também faz uma comparação visual que é simplesmente brilhante. O colonizador português seria o semeador. Ele chega, se espalha pela terra de um jeito mais orgânico, quase no improviso, sem um plano muito definido. Já o espanhol seria o ladrilhador. Ele tenta recriar a ordem da cidade europeia com planejamento em grade, quarteirão por quarteirão. São duas mentalidades, dois legados institucionais completamente diferentes. Só que essa análise toda sobre a nossa herança colonial, por mais profunda que seja, parece que ainda deixa uma peça fundamental de fora do quebra-cabeça. E se a própria estrutura da nossa desigualdade tiver uma base ainda mais profunda? Uma camada que, na verdade, define todas as outras. O economista Celso Furtado nos dá uma pista com o conceito de capitalismo bastardo. O que ele descreve é uma economia de dois mundos convivendo no mesmo espaço. Uma parte moderna, industrializada, que existe lado a lado como estrutura super arcaica baseada no latifúndio herdada direto da colônia. Uma coisa não substituiu a outra, elas coexistem até hoje. E é exatamente aqui que a pensadora Lélia Gonzalez conecta todos esses pontos. Com essa frase, ela argumenta que é impossível falar de desenvolvimento econômico no Brasil sem falar de raça. Para ela, os dois mitos, o do desenvolvimento sem fim e o da democracia racial, se alimentam um do outro. Para Lélia Gonzalez, aquele dualismo que o Furtado falou tem cor.
A divisão não é só entre o moderno e o arcaico, mas ela é estruturada racialmente. E essa desigualdade se mantém porque a elite busca se diferenciar do resto da população, imitando o estilo de vida, o consumo, a cultura da Europa e dos Estados Unidos. Mas, e isso é genial na análise dela, ela também identifica uma forma poderosa de resistência cultural na figura da mãe preta, que acaba infiltrando a negritude na formação de todos os brasileiros, brancos e negros. Certo? A gente já entendeu as raízes históricas, institucionais e raciais da nossa desigualdade. Mas, e agora? O que essa bagagem histórica toda nos diz sobre o futuro? Primeiro, é muito importante lembrar que a história não é um destino. Historiadores como Kenneth Pomeranz mostram que a ascensão da Europa não era algo inevitável, não estava escrito nas estrelas. Foi uma combinação de sorte, como ter acesso fácil a carvão, e a exploração brutal dos recursos das colônias. O jogo poderia ter sido completamente diferente. E hoje, qual é a grande força que pode virar esse tabuleiro de novo? Muita gente aponta para a inteligência artificial, mas a pergunta que fica é, ela vai criar regras novas ou vai só turbinar as antigas? A tecnologia tem dois lados, né? Ela tem um potencial incrível de criar instituições mais inclusivas, de distribuir oportunidades. Mas ela também pode ser usada para criar formas de controle e distração muito mais sofisticadas do que qualquer elite do passado sequer sonhou. Vamos pensar nas novas formas de instituições extrativas que podem estar surgindo agora. Primeiro, o controle sobre os dados. Os dados são um novo latifúndio, a nova grande propriedade de terra. Depois, a influência dos algoritmos, que moldam o que a gente compra, em quem a gente vota, até o que a gente pensa. E por fim, o que estão chamando de capitalismo de vigilância, com modelos de negócio inteiros baseados em extrair nossos dados pessoais. A extração ficou mais sutil, mas talvez tenha ficado ainda mais poderosa. E tudo isso nos leva à pergunta final, que amarra toda a nossa discussão de hoje. Essa revolução tecnológica está realmente criando um jogo novo com elites novas e regras novas? Ou ela está apenas dando superpoderes para aquelas mesmas estruturas de poder que a gente herdou do passado? A resposta que a gente der para essa pergunta vai definir a riqueza ou a pobreza das nações no século XXI.